E o que acontece? Por que que o tema dessa aula chegou ao meu coração? Porque uma amiga conversando comigo ontem sobre casamento, ela disse para mim: "Eu não sou feliz no meu casamento". Assim, eu falei: "Gente, que coisa terrível". Gente, quando você está com um problema, principalmente no seu casamento, e você liga para uma amiga, o que que você espera? Fala do fundo do seu coração. Não vamos ser, eh eh, mulheres irreconhecíveis nesse momento, né. Comumente, quando ligamos para uma amiga, para a mãe, para seja lá quem for, quando estamos chateadas, magoadas com nossos maridos, com a situação do nosso casamento, o que a gente espera receber? Ouvir uma palavra positiva, né, para poder você continuar, né. Alguém pensa alguma coisa diferente? Olha, dependendo do momento, acho que a gente espera que alguém venha e venha lamber a ferida junto com a gente, É isso. amaciar, amaciar o ego. É. A gente, às vezes, vai em busca de consolo, né, você quer uma amiga: "Amiga, eu te entendo e tal, é assim mesmo", mas é claro, né, a gente sabe que o Senhor também, ele assim, é interessante, porque a gente nunca busca esse tipo de ajuda com alguma mulher que não seja cristã. Apesar da gente querer consolo, o Espírito Santo, ele toca o nosso coração e ele nunca, pelo menos acontece comigo, ele nunca permite que eu vá buscar alguma coisa com uma pessoa que vai dizer para mim: "Olha, larga esse cara, e você não nasceu para isso". Nunca, nunca isso me aconteceu. Porque no fundo, a gente sabe que a gente tem que voltar para o lugar, né, para o nosso verdadeiro lugar. Então, aí entra no que a Janice falou. É uma pessoa que fala: "Olha, mas ok, mas vamos lá, vamos fazer dessa forma, eu vou orar com você", né, acaba chegando a esse ponto. E essa minha amiga, então ontem ela me ligou e ela veio conversando comigo. E eu falei: "Meu Deus", ela veio me pedir consolo, mas a última coisa que eu dei para ela ontem foi consolo. Gente, pensa numa conversa dura, sabe. Eu virei para ela e falei: "Quem foi que falou para você?". Eleomara chegou um pouquinho depois, eu comentei, Eleomara, que uma amiga ontem me ligou, dizendo que não, a fala dela, eu falei algumas coisas, aí a primeira fala dela falou: "Olha, eu não estou feliz no meu casamento". E aí eu deixei ela falar um pouquinho, eu falei: "Olha, vamos voltar". Aí eu falei assim: "Deixa eu te falar uma coisa, e quem foi que te falou que você casou para ser feliz?". Ô gente, eu juro que eu não queria ter dito isso para ela e vou te falar, melhor dizer do que eu ouvi, porque eu acho que eu ouvi um negócio desse. No momento que você está em crise, deve ser horrível, horrível. Mas foi o que eu tive que dizer para ela. E daí eu falei com ela: "Olha, casamento feliz é o que o cinema ensina". Mas será que é para isso? E aí eu comecei a me perguntar sobre o casamento, o propósito do casamento, e aí eu fui olhar, obviamente, para o povo judeu, para o casamento à luz da palavra, e foi daí que veio o tema da aula de casamento de propósito, tá? E aí e o que eu escrevi lá: a maioria de nós não tem consciência do porquê está casada, nem do porquê se casou ou vai se casar, do porquê está casada, da honra que é estar casada, da honra que é ser esposa e do poder que existe nisso. A maioria, e eu vou me incluir nessa maioria. O que eu estou falando para você foi algo que Deus tem me ensinado nesses dias e está alinhando ainda mais nos dias mais recentes, entre anteontem, ontem, hoje, tá? E daí que eu parei para pensar o seguinte, e eu quero te perguntar. A Débora, por exemplo, que é a minha parceira mais antiga, mas principalmente aqui, a Débora está aqui desde março. E aí, Débora, eu posso perguntar para você, o que você fez e tem feito com o conteúdo que você tem recebido aqui? De verdade. Olha, Cissa,
De verdade, tem sido colocado em prática na minha casa. Às vezes eu tenho me questionado por que que eu não tenho colocado em rede social, feito alguma coisa, né? E o Espírito Santo sempre me traz para dentro de casa, porque aqui dentro de casa é um campo bem grande. Então, às vezes teve encontros nossos aqui que eu quase não prestei atenção e depois eu tive que voltar e assistir lá no YouTube. Para aquele momento, assim, parece assim que não fez sentido. Mas teve dias, assim, que o Espírito Santo trouxe à minha mente coisas, assim, que tu falou, que não foi para amaciar o meu ego, mas foi para me fazer acordar. Inclusive, essa semana, assim, está sendo... Eu tenho que ter... como é que é? Eu tenho tido que colocar em prática tudo o que eu venho aprendendo tudo nesses dias. Eu tenho que colocar a minha fé em ação, eu tenho que ter sido verdadeira cristã, porque é o que eu tenho buscado. E ainda hoje eu me dei uma passagem lá em Jeremias, que ele fala lá que Jeremias era para correr com cavalos, né? Uhum. E aí daí me veio o coração, que tu tá pedindo mais coisas, se tu ainda não avançou nessa etapa, para me rever algumas coisas ainda, sabe? Que eu preciso avançar. Em alguns momentos eu deixei cansaço, sabe? Me dominar e quase não coloquei em prática, mas principalmente as nossas mentorias têm sido para eu lidar com meu esposo e meus filhos, principalmente. Eu já me perguntei. Pode falar. Depois de uma palavra que tu me deu, tratar ele como ver Deus nele, né? Como Jesus vê ele como um filho e cuidar dele como se eu estivesse cuidando de Jesus, cuidando das coisas de Deus. Uhum. E não foi bem nessas palavras que tu falou, mas foi o que eu entendi. E às vezes dói isso, sabe? Às vezes é difícil. Dá vontade de deixar um espetinho na mão e sai para lá, anjinho, que agora... Mas eu tenho colocado em prática. Só que assim, nem todos os dias são fáceis, né? Nem todos os dias flui como a gente quer. Mas aí, assim, eu sinto paz porque eu sei que eu estou tentando, eu não estou parada. Ok. Boa tarde, Helena. Tudo bem, amor? Eu também me pergunto às vezes, gente, o que eu estou fazendo com aquilo que eu ensino. Porque uma vez eu ia até procurar no telefone ali, mas não precisa não. É mais ou menos assim, o que é o transbordo? O transbordo é você entregar tudo que você sabe ou até aprender tudo que você puder, entregar tudo que você aprende e praticar tudo que você entrega. Então, eu dedico o meu tempo para aprender tudo aquilo que eu posso. A palavra fala que a gente deve gastar tudo que nós temos com a sabedoria, em busca da sabedoria. Então, eu devo investir tempo, se necessário e possível, dinheiro. Eu devo investir o que eu tenho para aprender, né? Conhecendo a fonte que eu tenho buscado aprendizado, entendendo os limites, entendendo que não adianta eu me conectar com 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Fazendo isso de forma consciente, de forma madura, tá? Então, eu devo sempre buscar o que eu puder de conhecimento. Para quê? Para ensinar para maior número de pessoas. Mas eu tenho que ter o compromisso de colocar em prática tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu entrego. Esse é o verdadeiro transbordo. Tá? E aí eu parei para olhar algumas coisas. Nos últimos tempos para cá, desde que para mim foi um divisor de águas, o entendimento do falso eu, do verdadeiro eu, para mim separou muito o que a gente falava antes do que a gente passou a falar. Eu senti que a gente mudou de nível.
quando a gente transicionou esse assunto. E aí eu anotei aqui, o que nós vimos de uns tempos para cá? Primeiro, a importância de desenvolver um nível elevado de consciência. Depois, recentemente, falamos sobre o mundo interior e o mundo exterior. Falamos sobre os dois processos de criação, a criação mental e a criação física. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre manter o foco do pensamento naquilo que nós realmente queremos. Por quê? Porque isso só é possível, eu só consigo manter o foco do meu pensamento naquilo que eu realmente quero criar, quando eu sei o que eu quero, quando eu tenho total clareza do que eu estou buscando ou do que eu quero criar na minha vida. E aí eu vou trazer isso para o casamento, tá? Vamos entender que nós entendemos a importância de desenvolver, ou nós precisamos, a partir de agora, entender a importância de desenvolver um nível elevado de consciência sobre o que é ser casada, o que é ser esposa, porque, digamos assim, eu sou casada da porta para fora, mas eu sou esposa da porta para dentro. São coisas diferentes, né? Então, consciência do que é ser casada, consciência do que é ser esposa, e essa consciência ela precisa ser no nível natural, né? Vamos botar assim, no nível do corpo, da alma e do espírito. No nível físico, no nível das minhas emoções e no nível espiritual. E a aula de hoje ela tem a ver com essa tomada de consciência. Nós também precisamos entender que existe um mundo interior do nosso casamento. Existe uma parte do nosso casamento que acontece dentro do nosso quarto, a portas fechadas, e existe uma parte do nosso casamento que acontece fora do nosso quarto. Precisamos entender que nós temos, da mesma forma, dois níveis de criação no nosso casamento. Um nível de criação mental e um nível de criação física. E aquilo que pensamos a nosso respeito como indivíduo, né, como um ser, aquilo que eu penso a meu respeito como mulher, aquilo que eu penso a meu respeito como esposa, aquilo que eu penso a respeito do meu marido, da mesma forma, como eu vejo meu marido como um indivíduo, como um cidadão, como uma pessoa do mundo, né, que está no mundo. Quando eu olho para o meu marido como sei lá, cristão, enfim, eu posso desenvolver vários olhares diferentes, tá? Mas a maneira como eu penso a meu respeito, a respeito de tudo isso, a respeito do meu marido e a respeito de tudo isso, vai determinar como será o nosso casamento. Vai determinar aquilo que nós vamos viver. E olha só, nós precisamos, que é o assunto da aula de hoje, manter o foco do nosso pensamento naquilo que nós queremos criar na nossa vida e no nosso casamento. E só é possível manter o foco naquilo que nós queremos criar quando nós sabemos o que queremos criar. Então, o que você espera do seu casamento? Se você projetar o seu casamento para daqui a 10 anos, onde você espera estar? Não há limites, tá? Não há limites de tempo, de idade, de dinheiro, não há limites. Mas projete o seu casamento para daqui a 5 anos, não precisa 10. 5 anos. Onde você quer estar? Como você quer estar? Em que nível de intimidade, de entendimento, de relacionamento você verdadeiramente quer estar? Porque se você não tiver uma ideia disso, se você não começar a fazer essa projeção, fica difícil. A gente precisa ter um alvo. Né? Lá no Líder em Mim, o segundo hábito do líder, primeiro hábito do Líder em Mim, seja proativo. Ou seja, faça a sua parte como esposa, independente do seu marido estar fazendo a parte dele como marido. Segundo alvo, né? Segundo hábito, comece com um objetivo em mente. A partir do momento em que eu assumo a minha responsabilidade nessa história, eu tenho que ter um objetivo. Eu quero continuar casada daqui a 5 anos, 3 anos. Eu quero continuar tendo o mesmo tipo de relacionamento que eu tenho hoje.
Eu estou satisfeita com o meu relacionamento em todos os níveis? Em alguns pode ser que sim. No nível espiritual, eu posso estar satisfeita. Alguns já estão satisfeitos no nível material, nas finanças, a família já está com as finanças equilibradas. Alguns já estão né, estabilizados, a gente já pode estar tranquilo. No quesito emocional, você já tem uma afinidade com o teu marido num nível. A minha amiga Valéria, que está aqui, a Valéria disse algo para mim que eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer. Que durante muito tempo do relacionamento dela, ela foi sendo abastecida, ela foi sendo nutrida. As emoções dela, o tanque de emoções dela foi sendo cheio e hoje ela passa por desafios que ela consegue se manter firme, ela consegue manter a sua energia ativa. Ela supera esses desafios por conta daquela reserva emocional que ela recebeu em tempos atrás, dentro do relacionamento dela. Então, dá para a gente imaginar que daqui talvez a 3, 5, 10 anos, a gente pode estar passando por um desafio em qualquer área, um desafio financeiro, um desafio na área de saúde, dentro do nosso casamento. Se a gente não começar a projetar isso hoje, a fazer essa reserva emocional, a ter um objetivo para o nosso casamento hoje, quando a gente chegar no desafio, não vai ter reserva. A gente vai ser igual às noivas negligentes. Quando chegar na hora H, na hora do desafio, na hora em que a gente precisa, não vai ter óleo suficiente, não vai ter combustível suficiente. Então é preciso, o conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, eu quero que você, e daqui para frente, eu quero que você passe a trazer o entendimento desses conteúdos. Você que é casada, eu quero que você traga isso para o seu casamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela começa com um casamento e ela termina com um casamento. A Bíblia começa com a união de Adão e Eva e a Bíblia termina com Apocalipse. Cadê a passagem de Apocalipse agora? Foi a da aula passada. A aula passada, o último... Deixa eu achar aqui. Deixa eu só ver se eu vou achar. Ai, meu Deus. Como é que... Casamento? Contrato aliança. Tá, peraí. É esse aqui. A última folhinha da nossa aula passada termina com Apocalipse 21, 12. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, em Gênesis, a palavra fala de um casamento e em Apocalipse, a palavra termina falando de um casamento. Então, quando eu escrevi hoje lá que as mulheres elas não têm ideia da honra que é ser casada, elas não têm ideia, né, do poder que há nisso, e isso eu estou tirando para mim, eu não estou falando dos outros, eu também não tenho essa consciência plenamente estabelecida. Isso é algo que eu estou desenvolvendo junto com vocês. Então, eu só quero chamar a nossa atenção para isso e eu quero te pedir para você ficar muito ligada nisso daqui para frente e todo o crescimento, toda a percepção que você tiver quanto a isso, por favor, compartilhe no grupo. Sabe, em vez de a gente ficar, às vezes a gente... Não tem nada de errado com isso, mas às vezes a gente compartilha lá no grupo uma postagem de uma outra pessoa e tal. Vamos falar de nós? Vamos falar das nossas experiências, vamos dar os nossos testemunhos. É muito importante isso. Esse é o objetivo desse grupo. Então, deixa eu fazer uma apresentação aqui. Cadê? Peraí, meninas. Tá aqui, por que você não acha? Tô fechando o casamento. Quero falar com vocês hoje sobre o processo criativo.
Tem que descobrir o que está de errado aqui, porque eu não estou conseguindo apresentar. Achei. Pronto. Acho que eu vou passar para baixo aqui. Então, olha só. Processo de criação, partindo do nosso entendimento sobre criação mental e criação física. Algumas das meninas que estão aqui, eu compartilhei isso aqui primeiro, com esse intuito dessa visão de casamento, tá? E eu vou passar eu espero que dê tempo de passar por 2 slides hoje. Então, o processo criativo, o processo de manifestação da realidade, como funciona a criação no nível do pensamento. Então, nós falamos que tudo é criado, tudo passa por 2 níveis na criação. Primeiro nível, o nível da criação mental, segundo nível, o nível da criação física. É disso que eu estou falando. Então, aquilo que está na nossa mente vai se materializar. A gente precisa ter consciência do que a gente está pensando, porque é o que está escrito aqui, ó. Resultados não acontecem simplesmente, eles são sempre consequências de ação. Às vezes aparece um problema na sua vida e você se pergunta, gente, mas de onde saiu isso? Da sua mente. Tudo, 100% não. Eu acredito que tem algumas coisas que, de uma forma ou de outra, elas vêm de fora. Mas a gente alimenta porque a gente fica pensando nisso o tempo inteiro. Eu acredito que a maioria de nós tenha tido experiências de ficar pensando. E aí tem um engano. Às vezes você fica pensando naquilo, aquilo acontece e você fala, eu sabia que isso ia acontecer. Sei lá, vou falar de uma coisa absurda. Você começa a desconfiar que seu marido está envolvido com outra pessoa. E aí você pensa nisso o dia inteiro. E aí um dia, realmente, você descobre, você fala, eu sabia, eu sempre soube. Aí eu vou te perguntar, até que ponto você não contribuiu para que isso acontecesse? Até que ponto você não passou? Porque se você pensa que seu marido está te traindo, você não vai tratar o seu marido da mesma forma. Você passa a tratá-lo de uma maneira diferente. Você passa a se relacionar com ele de uma maneira diferente. Até que ponto você não vai empurrá-lo em direção a uma outra pessoa a partir da forma como você começa a tratá-lo? Então, resultados, sejam eles quais forem, não acontecem simplesmente. Eles são sempre consequências de ação. E a falta de resultado também, ela é uma consequência da falta de ação. Ah, por que que isso aqui não muda? Porque você não está tendo nenhum tipo de ação. E por que que você não está tendo nenhum tipo de ação? Porque você não está pensando naquele assunto. Você já viu que às vezes tem problemas que a gente prefere não pensar neles? Com a doce ilusão de que eles vão desaparecer só porque a gente não pensa neles? Então, às vezes, há áreas da nossa vida, há áreas do nosso casamento, que a gente quer que sejam mudadas de uma hora para outra, que a gente fala, gente, meu marido não muda. Eu conheci uma mulher que ela estava no 6º casamento e ela disse para mim que todos os maridos dela eram iguais. Por que será? Porque ela era sempre a mesma pessoa, pensando da mesma forma, buscando o mesmo tipo de pessoa, atraindo o mesmo tipo de pessoa. Então, as ações são consequências de nossas emoções e têm a mesma natureza delas. Delas quem? Das nossas ações. Ações positivas, emoções positivas vão gerar ações positivas. Emoções negativas vão gerar ações negativas. Agora, presta atenção, às vezes a gente acha que a ação é uma coisa visível. Nem todas as ações são visíveis, como um abraço, um sorriso ou um ato de violência. Elas também podem acontecer em nossa alma, como mágoa, rancor ou perdão. Então, se eu fico pensando em algo que uma pessoa fez comigo o tempo inteiro, as minhas emoções vão ser da mesma natureza desses pensamentos. E aí, necessariamente, eu posso até estar diante da pessoa e ficar lá impávida, né, toda senhora de mim mesma, mas por dentro
eu estou gerando mágoa, eu estou gerando rancor. As emoções, normalmente, comumente, o que eu quero dizer com isso? Que o normal é a gente pensar que as emoções são geradas a partir daquilo que nós vemos, ouvimos ou percebemos. O que não é exatamente uma coisa errada. Eu vejo uma coisa boa, eu fico feliz. Eu vejo uma coisa negativa, vejo alguém maltratando um animal, que vai me causar uma emoção negativa. Vou ficar indignada com aquela pessoa. Então, não deixa de ser verdade que é muito comum que as nossas emoções sejam geradas a partir daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve ou das percepções que nós temos. E, obviamente, isso acontece fora, isso acontece no mundo externo. Agora, presta atenção. Como os resultados são frutos das emoções, e como eu penso que as minhas emoções estão sendo geradas lá fora, no outro, nas circunstâncias. Deixa eu ver aqui, espera aí rapidinho. É muito difícil quando estamos passando por um problema e não ficar nisso. Acontece, Janise, que se você focar no problema, você nunca vai achar a solução. É isso que a gente tem que aprender. A gente tem que ser inteligente nesse aspecto. Tá? Sei lá, surge um desafio financeiro. Se eu ficar pensando que vai faltar, como que eu vou achar uma solução? Eu não tenho que pensar no que vai faltar, eu tenho que pensar em quais as formas que eu tenho de trazer renda, de desenvolver alguma renda, de trazer uma solução para este problema. E não olhar, nossa, meu Deus, no mês que vem eu não vou poder pagar isso, não vou poder pagar isso, vou ter que dar cano no fulano nisso, já vou ligar para fulano de uma vez para falar com ela que não vai dar para pagar. Olha que loucura. Agora, peraí, o que eu posso fazer para poder... Posso dar uma aula particular? Posso dar um curso? Posso fazer alguma coisa para vender? Posso vender bolo? Tem um casal lá da mentoria do Felipe, a Mel. A Mel hoje tem mais de 3.000 seguidores no Instagram. E o Arley. Eles são brasileiros, moram em Portugal. Quando o Arley quis fazer a mentoria do Felipe, eles não tinham dinheiro. A Mel falou assim, olha só, nós vamos pegar o dinheiro do aluguel e você vai pagar a mentoria. Depois a gente dá um jeito. Nesse depois a gente dá um jeito, o que ela decidiu fazer? Estou exercendo a prática de não focar no problema, é tudo que a gente precisa. Aí o que ela passou a fazer? Ela foi vender brigadeiro. Quando ela começou a vender brigadeiro, as pessoas começaram a perguntar se eles não tinham salgado. E aí eles pensaram em vender marmita. E aí eles passaram a vender brigadeiro e marmita. Com uma semana de venda de brigadeiro e marmita, eles já estavam com o aluguel pago. Estou exercendo a prática, quando foco no problema, sinto pena de mim. É óbvio, a gente vai se vitimizar. E daí que, a partir daí, eles começaram a desenvolver... Aí, no meio disso tudo, teve um dia que o marido e o filho foram fazer uma entrega de moto, sofreram um acidente. Além de ter estragado a moto, que é o que eles usavam como veículo para poder entregar, o marido dela teve que ficar um tempo parado em casa, foi complicado para poder entregar, mas ela não desistiu por causa disso. Ela não olhou para Arley, e eu não lembro o nome do filho dela, não podem fazer entrega. Ela olhou para quem vai fazer entrega para mim. Gente, a menina simplesmente começou a fazer marmita. Hoje ela tem um perfil no Instagram, conforme eu estou te dizendo, com mais de 3.000 seguidores, faz lives fantásticas. O nível do negócio dela cresceu a um ponto que o marido dela se afastou dessa coisa de ficar fazendo live, de desenvolvimento pessoal, para caminhar junto com ela. Então, ela não olhou para o problema, ela olhou para a solução. E a gente vai lembrar de um monte de exemplos de pessoas que fizeram isso e que deu certo. Então, como os resultados são fruto das emoções, é comum pensar
que elas são consequências do mundo externo. Então, é normal eu achar que eu estou com raiva porque o fulano é um grosso, porque fulano foi grosso comigo. E aí eu estou toda mal-humorada, azeda por causa disso. Mas não é o mundo externo que provoca as emoções. Quem provoca as emoções é o meu pensamento. Então, é o que eu fico pensando a respeito do fulano e a meu respeito na história que aconteceu, que vai gerar as minhas emoções. O que cria as emoções são as histórias que criamos e contamos a nós mesmos sobre aquilo que nós vemos, que nós ouvimos ou que nós percebemos. Não é o mundo externo, nem as pessoas que determinam as minhas ações e os meus resultados. Isso até pode influenciar, mas isso não tem o poder de determinar a minha história. Então, não é o meu marido quem me deixa com raiva, é o que eu penso a respeito do meu marido e a meu respeito que me deixa com raiva. O que cria as emoções são as histórias que eu fico contando para mim. Eu estou aqui e ele está lá. Eu estou ralando e ele está lá, descansando. Que isso é um absurdo. Que papapá. Aí você fica pensando o tempo inteiro nisso daí. Não é o seu marido que determina as suas ações e os seus resultados. Ele pode até influenciar, mas ele não tem o poder de determinar a sua história. Então, aquilo que você vê, ouve ou percebe vai fazer você pensar e criar uma história e contar essa história para você mesma. Essa história que você conta para você mesma é que vai criar as suas emoções. Quando temos um nível baixo de consciência, pensamos de forma alienada, isto é, sem controle daquilo que pensamos. Deixa eu ver se alguém do grupo está postando alguma coisa. Não. Isto é, sem controle daquilo que pensamos. Por isso, desenvolvemos a noção de que a responsabilidade sobre a sequência, ações, emoções e resultados não é nossa. Acreditamos que essa responsabilidade é do mundo externo. Então, eu estou, eu estou com gastrite porque eu fico muito nervosa, porque eu fiquei muito irritada com o que o meu marido falou comigo. Quando, na verdade, o meu marido pode ter dito coisas para mim, e aí eu fiquei pensando o tempo inteiro naquilo que ele disse, e aí eu pensei que foi um absurdo que ele falou comigo, que ele não pode fazer isso, que é muita cara de pau da parte dele, porque a mãe dele é que fez isso com ele, que ele tem que falar isso é com a irmã dele, e eu fico murrinhando aquilo. Automaticamente, o resultado disso tudo vai ser uma descarga de ácido no seu estômago, que pode sim te levar a ter uma gastrite. Para mudar meus resultados, preciso mudar a história que eu conto para mim. Se eu vou mentir, eu vou inventar, não. Aqui entra o nosso papel como cristãs. Qual é a história que eu vou contar para mim? Aquela que eu aprendo com Jesus. Se Jesus estivesse ali do seu lado, detalhe, ele está. Se ele estivesse ali do seu lado, naquele momento em que houve aquela discussão com o seu marido, a sua reação teria sido a mesma? Possivelmente não. Só pela presença dele, você provavelmente buscaria em você outros tipos de pensamento. Você ia achar versículo bíblico de tudo enquanto é lugar para poder trazer a sua memória naquele momento. E porque você pensa que Jesus não está do seu lado o tempo inteiro, você esquece de fazer isso no resto do seu dia. Então, a gente vai mudar a história que nós contamos para a gente mesma
É isso aí, meu marido não tem o poder de me irritar. Eu é que me deixo irritar. Estou exercitando. Ai, peraí, saí da reunião, peraí, voltei. A dominar as emoções. Não é dominar. Eu acredito que as nossas emoções não podem ser dominadas, mas elas podem ser conduzidas. Como uma criança. A gente não tem domínio sobre os nossos filhos, a não ser que você gere medo nele. Mas a gente conduz os nossos filhos com sabedoria, com entendimento, com firmeza. É exatamente isso. E o que é o sofrimento? Guarda isso, gente. O sofrimento é uma resistência que nós colocamos às coisas como elas realmente são. Então, existem limitações nos nossos maridos, nos nossos filhos, e a gente quer porque quer que eles ajam como se essas limitações não existissem. Não tem jeito. Da mesma forma, nós temos limitações. E às vezes nossos filhos, nosso marido, quer que a gente haja como ele, em algo que para ele é muito fácil de fazer e para a gente não é. Então, sofrimento é você resistir às coisas como elas realmente são. Então, você tem que olhar para ele como ele realmente é e não como você gostaria que ele fosse. E como ele realmente é? Você só vai conseguir ter essa visão usando os olhos de Jesus. Agora a gente vai passar para o outro. Não, essa aqui tem um restinho ainda. Peraí. Cadê? Para mudar meus resultados, preciso mudar a história que conto para mim. Para mudar a história que conto para mim, preciso estar no controle do que eu penso. Eu não controlo as minhas emoções, mas eu controlo os meus pensamentos. Para mudar o que penso, preciso reprogramar a minha mente. Para reprogramar a minha mente, eu preciso de novas experiências com novas pessoas e novos conteúdos. Qual é o conteúdo mais original e eficaz que você precisa? A Bíblia. Não, Cícero, eu já li a Bíblia 6 vezes, 10 vezes, 20 vezes, só que a palavra se renova. Cada vez que você vai ler, você tem uma experiência diferente que ela. Então, a Bíblia é um novo conteúdo para a minha vida e para a sua vida, absolutamente todos os dias. Antes de eu passar adiante, eu gostaria que alguém perguntasse, falasse, comentasse alguma coisa. Ó, a Nínive está falando que ela adquiriu um problema de coração por se tomar de raiva. Então, ela exercita controlar. Onívia, primeira coisa que eu quero falar para você é que se você adquiriu esse problema, joga ele fora. Tá? Eu ia medir as palavras para falar isso. Eu falei assim, você não vai gostar que eu vou falar isso. Mas eu tenho exercitado isso, tá? Jogar ele fora, sim, mas desde que eu tive esses acessos de raiva, eu tenho sentido uma coisa no meu coração. Eu não procurei um cardiologista, mas desde esse tempo eu sinto uma coisa diferente no meu físico, coração físico. E eu já tenho mais de 2 anos, quando eu me separei do meu marido por 8 meses. Agora eu voltei justamente por tudo que você falou aí nesse slide que você colocou aí agora. Eu voltei justamente por isso, que eu via que muito era o que eu via, não o que ele fazia, né? Então, eu achava que eu tinha que voltar, não por nós dois, eu ia querer fazer, na verdade, um laboratório. Isso que eu vim fazer quando eu voltei para ele, né? Hoje não, é pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, mas eu quis ver se o problema era ele mesmo ou se era eu, entendeu? Muito bem. Já tem 2 anos que a gente está de volta e eu mudei muita coisa, e com o meu comportamento ele mudou, né? Ele mudou muito com o meu novo comportamento, porque eu quis
exercitar esse novo olhar. Era tudo o que eu pensava e o que eu via. Eram os olhos maus e o pensamento mau, entendeu? E se os eu seus mudei olhos forem bons, todo o meu corpo era trevas, foi isso. Eu tive os olhos maus e o meu corpo, ele, né, assim como você falou da gastrite, no meu caso foi uma gastrite, não foi uma gastrite, foi, se Deus quiser não há de ser nada, né, mas eu tenho que ver sim, entendeu? amém. E eu tenho que procurar ver. E eu também tive problemas no estômago também por causa disso, por tanta... Sabe por que eu separei do meu marido? Eu deixei ele por 8 meses. A gente está há 20 anos juntos, 30 anos juntos, e nós ficamos separados 8 meses. Eu deixei porque eu achei que eu ia, na minha mente, eu falei assim, gente, se eu não acabar com esse ódio, com esse rancor, com essa raiva, com essa mágoa, eu vou morrer. Eu achava que ele não ia morrer, que eu ia morrer. Por mais que ele fosse a pessoa má, que eu imaginava que ele era má, eu achava que eu aqui ia morrer, porque eu já estava ficando enlouquecida, surtada de tudo que a gente vivia, né, assim, na fase. Hoje em dia eu vejo com outros olhos tudo que eu passei nesses 20 anos. Eu, tipo assim, eu ainda estou sendo curada, né, de tudo que eu passei, né, na crise, na fase da crise. Estou procurando ver com outros olhos tudo o que aconteceu. É como se fosse uma nova nível, uma nova mente, um novo olhar, um novo tudo. E É, isso me ajudou bastante. é como se fosse não. É uma nova Nívia. É. Não, e você falou sobre ler a Bíblia. Eu sempre tive hábito de ler a Bíblia de uns anos para cá. Quando começou a minha crise, eu comecei a me voltar para Deus. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. E eu pedi a Deus, eu falei assim, olha só. Aí, uma vez sentado, o pastor falando, gente, leia a Bíblia. Eu falei, gente, eu estou há 20 anos na igreja e não leio a Bíblia. Eu sentei no sofá e conversei com Deus. Eu falei assim, olha, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu falei para Deus, eu não gosto, não entendo nada e me dá sono. Falo, na verdade, eu não vou nada. Já tem 8 anos, desde quando começou no meu casamento, que eu leio a Bíblia todo dia. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada. Abriu minha mente, meus olhos, mas eu quero disso tudo. Mas que se for para me mudar, para me consertar, eu quero aprender. Eu quero entender, eu quero pescar a mensagem, eu preciso disso. É o nosso alimento, né? Esse é o nosso Eu alimento espiritual. Como é que a gente fortalece? Gente, leia a Bíblia, Como que a gente Acho que fortalece o nosso espírito para que ele vença a luta contra a carne se não for na leitura bíblica? Não tem outro jeito, né? A Janice comentou ali que ela hoje está sentindo dores no peito devido aos acontecimentos, tá? Isso. Então, em Eu nome de descobri que as dores no Jesus, peito são totalmente emocionais, é um desequilíbrio das emoções mesmo. Eu senti muito. Eu sentia falta de ar, eu acordava de madrugada, eu sentia palpitações. Hoje em dia eu não sinto mais. Aí eu falei que é amém. dominar, né? Eu realmente não sei, que a emoção você sente mesmo, mas você tira o foco daquilo que te irrita. Eu aprendi a tirar o foco, eu aprendi para sobreviver, senão eu ia ter uma coisa. Então A eu tive Helena que também está comentando aqui que ela sente dores musculares, é, que ela sabe que é anda, 100% emocional. O que acontece, é, gente? Isso é a somatização. A gente pega o que está acontecendo na alma e traz para o corpo. Mais cedo um pouco, eu não me lembro, alguém fez um comentário, não sei se foi a própria Nívia que fez um comentário no chat, alguma coisa assim, de que, enfim, veio no meu coração o seguinte: amor. Amor é água curativa. verdade. Não o amor da alma. Não o amor que eu amo, porque com o amor da alma a gente ama chocolate, café, a minha gatinha, né? A gente ama tudo com o amor da alma. O Então amor não é de desse Cristo. amor que eu estou falando do amor do espírito.
Porque Deus derramou do amor dele sobre nós. Não foi na alma que ele derramou esse amor, foi no Um espírito. dia, eu falei para minha amiga, eu amava meu marido, eu amo meu marido. Ela se separou e ela também teve muita fibromialgia na separação dela. Ela não entendia. Hoje em dia, a gente conversando, a gente já entende que na separação dela, ela não conseguia levantar da cama nem descer as escadas, porque ela sentia dor nos ossos, ela sentia muita dor nos ossos. Ela descobriu que era fibromialgia, né? Mas aí agora a gente, né, estudando, ela percebeu que aquilo tudo era emocional. Hoje em dia passou, falei, aquelas dores, ela falou assim, tudo acabou, tudo passou. Ela se separou, nós maridos iguais, ela se separou e eu voltei para o meu marido. E há 20 anos eu não conversava com essa amiga. E do nada, voltando às histórias do casamento dela, que ela vivia com o marido. E eu falei assim, meu Deus, essa mulher vivia a mesma coisa que eu. E de 2 anos para cá, a gente dividindo as histórias, e meu marido é muito parecido assim com o dela, ela resolveu deixar e eu resolvi ficar. E a gente troca experiências, nessa dela deixar e eu de ficar, a gente vai ajudando uma outra, entendeu? Assim, Exato. né? É uma troca, Olha né? só, quando eu falo a respeito do amor, tá? A gente já falou isso numa aula anterior. O amor que cura, né, a fonte de água viva, para que eu alcance essa fonte, eu preciso transpor as minhas emoções. É com esse amor do espírito que eu amo o meu inimigo. O meu amigo eu amo com o amor da alma. Mas o meu inimigo, e às vezes a gente tem os nossos maridos, às vezes um filho, a gente tem naquele momento ali por inimigo. E a gente só vai conseguir restaurar tudo e encontrar cura para a gente. Não é para a pessoa, é para a gente. Se a gente transpor as nossas emoções. E como que eu faço isso? Eu preciso estar com o meu espírito fortalecido. Porque se a alma estiver fortalecida, eu vou tentar passar por ela, ela não vai deixar. Agora, quando eu fortaleço o espírito, automaticamente eu enfraqueço a alma. Aí eu consigo fazer essa transcendência lá para o espírito, passar por cima da alma. E aí o meu corpo consegue alcançar essa cura. Então, já que Nívia, Helena, Janise, hoje falaram a respeito de experiências físicas, né? Por conta desse turbilhão de emoções, por conta de tudo isso, quero declarar em nome de Jesus uma restauração total da saúde de todas vocês, de todas nós, mas em especial, eu quero orar agora pela vida da Nívia, pela vida da Helena e pela vida da Janísia. Senhor, o Senhor não trouxe esse assunto ao meu coração em vão. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer trazer clareza e entendimento para o coração das suas filhas, porque só com a clareza nós conseguimos encontrar as respostas, nós conseguimos entender as respostas. Senhor, muitas vezes aquele tormento do corpo agita ainda mais a nossa alma e não deixa, Senhor, que nós ouçamos a sua voz, que nós recebemos a tua cura. Então, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida das meninas diante do Senhor e te pedir, Pai, que o Senhor derrame uma unção de cura sobre elas agora, em nome de Jesus, para que elas possam, Senhor, conhecer o teu poder verdadeiro sobre a vida delas e entender que da mesma maneira que o Senhor as está curando agora, no corpo, o Senhor pode curar também todas as áreas da vida delas, porque não há nada que seja impossível ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, meninas, nós vamos passar Amém. para uma outra parte. Espera aí. Então, ó, nós falamos aqui, só voltar, que quando temos um baixo nível de consciência, pensamos de forma alienada, isto é, sem controle daquilo que eu penso. Então, agora a gente vai falar sobre como a gente assume esse controle. Então, assumindo o controle. Onde está o ponto de controle do processo de criação?
Onde está o ponto de controle para aquilo que eu quero criar na minha vida, naquilo que eu quero criar no meu casamento? Nas histórias que você conta para si mesma. É imprescindível que as histórias que você conta estejam vinculadas ao futuro, não futuro tempo, mas o futuro como o objetivo, o propósito que você tem para o seu casamento. E que você não se permita ser controlada pelos seus condicionamentos mentais. E o que são esses condicionamentos mentais? São experiências anteriores, são crenças limitantes, são convenções do passado. Então, aqui eu fiz uma ilustração para a gente entender isso com muita facilidade, tá? A nossa mente, ela fica entre o nosso passado, com as experiências que nós tivemos, tá? Com aquilo que nós aprendemos como conhecimento, as nossas crenças, as nossas convicções, os condicionamentos mentais. Então, a nossa mente fica entre o nosso passado, com as nossas experiências passadas, e um futuro que a gente quer experimentar. Eu não quero continuar, né? Digamos assim, principalmente quando você está diante de um desafio, você não quer continuar a viver aquele desafio. Você quer uma oportunidade, uma vivência diferente. Então, a gente projeta para o futuro aquilo que a gente quer viver. O que acontece? Toda vez que a gente se expõe a algo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente percebe, o que a nossa mente faz? Começa a criar historinhas dessas experiências. As histórias que eu conto vão produzir as minhas emoções vão produzir ação, e a minha ação vai gerar os meus resultados. O que é imprescindível que eu faça? Que eu passe a contar para mim histórias que estão associadas com aquilo que eu quero viver, e não com aquilo que eu já vivi. Quando eu falo de futuro, eu falo ou o meu propósito de vida, ou o propósito que eu preciso estabelecer para o meu casamento se eu não tiver feito isso até hoje. Então, de hoje em diante, você precisa contar histórias para você que vão conectar você àquilo que você quer viver e não aquilo que você já viveu e ainda por cima sofreu com essa vivência. Diante de uma oportunidade, então imagina, por exemplo, que você estava passando, né, a Nívia voltou para o marido dela e, obviamente, ela não voltou para ter uma vida pior do que a que ela tinha. Ela voltou com a esperança de ter uma vida melhor. Às vezes, deixa eu ver no chat aqui, peraí. Nívia, eu não trabalho com a noção de ressignificação, tá? Isso não faz sentido para mim. Vou te dizer por quê. Primeiro, o que eu ressignifico é o meu passado. Vou até parar de compartilhar, que eu quero olhar para vocês para falar sobre isso. Vocês concordam comigo que tudo que se ensina hoje sobre ressignificação é ressignificação do passado? E o que a Bíblia diz a respeito do nosso passado? Não, tudo bem, mas é importantíssimo isso aí. Isso é uma coisa que eu preciso trazer, pelo menos a minha visão disso, tá? O que a Bíblia diz a respeito do nosso passado? Que Deus jogou o nosso passado nas profundezas do mar. Totalmente ressignificar os atos do passado e as emoções. Ok. Se Deus jogou o nosso passado nas profundezas do mar, e ainda tem essa visão de o mar do esquecimento, é porque Deus esqueceu o nosso passado. Se ele esqueceu o meu passado, que sentido faz ressignificar algo que o próprio Deus já esqueceu? Quero que vocês pensem sobre isso. O passado não existe mais. Como eu posso ressignificar algo que não existe? E mais, ainda que fosse possível, ainda que eu entendesse
que é possível fazer essa ressignificação, que há um sentido em fazer essa ressignificação. Da mesma... É isso aí, Helena, é trabalhar com agora. A solução, a saída está no agora, não está no passado. E da mesma maneira que eu ressignifiquei negativo em positivo, que garantia você tem que por um motivo qualquer você não vai ressignificar positivo em negativo. Ressignificação é só disso? É só de negativo para positivo? Não. Ela funciona ao contrário também. Então, se eu creio que é possível transformar negativo em positivo, eu tenho que aceitar que também é possível transformar positivo em negativo. E isso é algo que eu não quero para mim. Como que uma crença limitante passa a se tornar uma crença fortalecedora? Uma fortalecedora, então, também é suscetível a se tornar uma crença limitante. Então, eu prefiro caminhar com o entendimento de que o meu passado passou, ele não existe mais, ele não presta a ponto de Deus jogá-lo fora. Ele não pode interferir em quem eu sou. O que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver a minha consciência. E a minha consciência está no agora, ela não está no meu passado. Minha consciência não está em quem eu era, minha consciência está em quem eu sou. Óbvio, eu preciso, antes de tudo, me expor à palavra de Deus. É ela que me mostra quem eu sou. É ela que dá sentido para a minha existência. É ela que me mostra para onde eu vou. Que bom, Nívia. Fico feliz, tá? Por exemplo, eu não sei se aqui tem alguém que é espírita. Uma coisa que eu não entendo no espiritismo, tá? Não vou falar que eu sou contra nada disso. Eu só conversei uma vez com uma pessoa. O espiritismo só traz revelações do passado. Quem eu fui nas vidas passadas. E Deus joga o passado fora. O que a Bíblia mais tem? Promessa. E as promessas sempre nos fazem olhar para o futuro. Então, para mim, não... Oi. O espiritismo, além do passado, ele traz as coisas ruins do passado para serem projetadas no futuro. Ou seja, tu vais resgatar das vidas supostamente passadas situações em que tu não tiveste corretamente para poderes nesta vida fazer diferente, não é? Você traz isso para o presente, não faz sentido. Exatamente, porque eu antes de converter, eu passei o processo de espiritismo, então até o karma físico, que eles chamam de karma físico, vem para o agora, ou seja, se eu na outra vida eu fui ladrão, está explicado que uma pessoa que tem uma deficiência numa mão, ou que venha a ter um acidente, é fruto de ter sido ladrão na outra vida, ou seja, permanece. É desse jeito que funciona. E aí, isso, para mim, invalida o sacrifício de Jesus. O meu entendimento, gente, é que, Cici, o que eu faço com os meus bloqueios emocionais? Entrega para Jesus. Porque Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele pede para você trocar com ele. Então, você vai pegar os seus bloqueios emocionais e vai entregar para ele. Porque eu não consigo imaginar que Jesus tenha morrido, indo ao inferno, passado 3 dias no inferno, ser ressuscitado, abrir a salvação para mim e me deixar carregando bloqueio de emoção. Não faz o menor sentido. Então, mas isso, gente, que eu estou falando, é o meu... Você nunca vai me ver postando sobre isso em rede social. Por quê? Porque existem pessoas que eu gosto que têm um entendimento diferente do meu. Isso é algo que eu estou ensinando para vocês aqui e que eu estou mostrando por que isso não fez sentido para mim. Mas se fizer sentido para você, fica tranquila, tá?
A gente não tem que brigar por causa disso. Eu só estou te mostrando por que essas coisas para mim não fazem sentido. Porque cada vez mais eu tenho confrontado o mundo com a palavra. E se não bate, eu não desprezo a palavra, eu desprezo o mundo. É isso, entrega para ele, porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a Bíblia fala que tudo se fez novo. Tudo. Não é algumas coisas. Tudo se fez novo, menos os seus bloqueios emocionais, que eles continuam aí. Tudo é tudo, não é uma parte. Vamos lá. Então, diante de uma oportunidade, você começa a se alegrar visualizando os resultados. Nossa, recebi uma proposta de trabalho, papapá. Aqui é a tal da autossabotagem. Ela vai começar daqui a pouco, tá? Por que a gente se sabota? Porque assim que você, então, diante de uma oportunidade, começa a se alegrar visualizando os resultados, fazendo uma projeção para o futuro, as experiências do passado vêm requerer o lugar delas. E se você teve uma experiência anterior semelhante a esta oportunidade, o que o condicionamento da sua mente vai dizer? Cuidado! Olha, é perigoso. Você vai se machucar de novo. Você vai perder dinheiro de novo. Seu marido vai te ofender de novo. Deixa eu ver o chat, espera aí. Ah, então essa pergunta eu fiz para Deus ontem, porque eu me saboto. E aí ele está te dando a resposta hoje. Não é você que se sabota. Você simplesmente está pensando, está ocupando o seu pensamento com as suas experiências passadas. Quando você precisa, tá? Você está contando para você as histórias que você já viveu. Quando você precisa contar para você mesmo as histórias que você quer viver, ligadas ao seu futuro, ligadas a essa oportunidade que chegou. Gente, outra coisa que veio aqui agora. Se a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, como que eu posso continuar repetindo experiências passadas? Se eu creio que eu não sou daqueles que retrocedem, se eu cancelo, ao crer neste versículo, eu cancelo o retrocesso da minha vida. Ao cancelar o retrocesso, automaticamente, eu não tenho que ressignificar nada, porque eu já cancelei tudo aquilo que aconteceu. Então, e se você der ouvidos à sua mente, a esse condicionamento, isso vai criar sentimento de medo, ansiedade, preocupação, autossabotagem, uma inquietação mental que provavelmente vai impactar o seu resultado. E aí, o que acontece? Essa passa a ser a história que você conta para você mesma. Então, essa inquietação mental se tornará a história que você irá contar para si mesma. E essa história vai gerar as emoções que vão afetar as suas ações e que vão afetar os seus resultados. Quando olhamos para o futuro, contamos uma história de otimismo e alegria. Mas a mente condicionada pelo passado conta uma outra história. É por isso que Deus jogou o seu passado nas profundezas do mar. Então, a mente, ela te conta aquela história que você não quer viver. E entre uma futura oportunidade que você ainda não viveu e uma experiência real do passado que você já viveu, qual das duas você acha que vai vencer? A oportunidade futura ou o passado? O passado. Ele vai falar mais alto. Por quê? Porque o passado é mais real do que o futuro que você quer viver. Mas Jesus sempre nos ensina a olhar para o futuro, porque ele nos ensina a olhar para a eternidade. Em nada, vá e não peques mais. Acabou. Vai simplesmente
Você não é mais obrigada a repetir as histórias que você escreveu um dia. Comece a escrever novas histórias. E se necessário for, meninas, façam isso como um ato profético. Escrevam as histórias que vocês querem viver. Leiam essas histórias para vocês mesmas todos os dias, não como uma repetição automática, não como uma afirmação positiva, mas como um ato profético. Ore, fale, Senhor, Mara está de cabeça para baixo. Agora. Aí você fala, Senhor, só o Espírito de Deus em mim mesmo para fazer essas informações serem validadas em mim. É pela fé. É pela fé. E você pode... Gente, eu não consigo... A gente é muito doido. A gente tem que fazer muito mais força para não crer na Bíblia do que para crer na Bíblia. Porque Deus dá provas todos os dias, o tempo inteiro para a gente. E quando acontece um milagre, a gente se surpreende. Milagre era para fazer parte do nosso dia a dia. Era para ser normal para a gente. Meu Deus, aconteceu aqui. Você acredita? Liga para mim. Se você não sabe, tem que te contar. Eu estou há meses orando por alguma coisa e aconteceu. Mas não era para acontecer? Por que você está surpresa? Não é para funcionar assim? A gente precisa, alinhar a nossa fé. Ter consciência espiritual. Tudo que a maioria das pessoas tem aprendido para o natural precisa primeiro acontecer no espiritual. Senão não vai funcionar, porque vai ficar no nível da alma. Ontem eu postei um negócio, eu postei uma lagartinha com músculo, umas setinhas e uma borboleta. Perguntei, o que você entende dessa imagem? Aí teve um amigo meu que colocou assim, nada, kkkk. Aí eu escrevi para ele. Cadê? Aí. Aqui. De nada adianta ser uma lagarta fit, que tem foco, disciplina, acorda cedo e toma banho frio. Você não é uma lagarta, você é uma borboleta. Transforme-se. Gente, a maioria de nós tem fortalecido a alma, tem investido na alma. A gente está preocupado em controlar a emoção quando a gente tinha que estar preocupado em fortalecer o espírito, porque o espírito forte enfraquece as emoções, aí elas não precisam mais ser controladas. Aí, olha só, existe um livro chamado Inteligência Emocional. Eu não tenho que ter inteligência emocional, eu tenho que ter inteligência espiritual. Porque se a minha alma ficar inteligente, ela vai ficar mais forte que o meu espírito. Você consegue perceber o quanto a alma tem sido badalada nesses últimos tempos? O quanto não tem que ignorar a alma. Deus nos deu uma alma. Então não quer dizer que isso é ruim, mas quer dizer que a gente tem que ter prioridade. Então o tempo que se você tem dedicado 2 horas por dia, ou se você tem gastado, sei lá, todos os dias eu estou aqui, ó, por exemplo, o livro Inteligência Positiva, ainda nem comecei a ler, aquele do teste que eu postei para vocês. Se eu me propor a ler 10 páginas desse livro por dia, eu tenho que me propor a ler 10 páginas da Bíblia por dia, ou de preferência 15. Para fazer a coisa certa, o espiritual tem sempre que ter mais do que o natural. Só que o que a gente faz? A gente tem um tempinho de oração michuruca com Deus, lê 3 versículos bíblicos, mesmo assim, vou parar de ler porque eu não estou entendendo, mas o livrinho que vai alimentar a sua alma, esse você lê, esse você marca, esse você escreve. É por isso que as coisas não estão acontecendo.
E aí você precisa trazer todo esse... E esse conhecimento é inútil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu preciso saber sobre a minha alma, preciso entender como ela funciona. Para quê? Para subjugá-la ao espírito. E eu preciso trazer todo o conhecimento que eu estou adquirindo para minha casa. Se eu sou casada, para o meu casamento e para os meus filhos. Se eu sou solteira, para os meus pais. Se eu sou uma profissional, para o meu trabalho. Onde eu estiver, tudo isso tem que fazer diferença na vida dos outros e não na minha vida. Ah, Cícera, mas eu não tenho que cuidar de mim primeiro? Ao cuidar de você, automaticamente o seu cuidado, lembra? Eu falei, você tem que ser intencional. O seu cuidar de você precisa ter uma intenção. Gente, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Fala para mim. Porque às vezes o mais não tem sido acrescentado porque a gente não tem conhecido qual é a justiça de Deus que a gente tem que buscar primeiro. O que você entende por essa justiça de Deus? Porque esse versículo todo mundo sabe, porque está todo mundo interessado no mais que vai ser acrescentado. Mas e sobre a justiça de Deus? O que você sabe? É uma pergunta. Perguntas esperam respostas. Vanessa, vamos lá. Cissa, eu Oi. acho que buscar a justiça de Deus é estar em obediência. E o que é a justiça? O que é a justiça dos homens? Como que os homens fazem justiça? Existem leis, existem pessoas que transgridem as leis, elas são expostas às leis, as pessoas inocentes são liberadas, as pessoas culpadas são submetidas ao juízo, digamos assim, ok? Sim. Olha como funciona a justiça de Deus. Nós pecamos, nós somos os criminosos. Ele pega o filho dele, que é o inocente, coloca toda a nossa culpa sobre o filho dele, que é inocente. O filho dele é condenado à morte. O filho dele morre, é ressuscitado, e quando ele ressuscita, ele nos torna co-herdeiros. É mais ou menos assim, Jesus era o único herdeiro de uma casa. Eu fui lá, matei o herdeiro, e depois, no testamento do herdeiro, antes de morrer, ou na morte dele, o testamento do herdeiro me colocou como co-herdeira com ele. Essa é a justiça de Deus. Aí deixa eu te perguntar, eu vou trazer isso para o nosso casamento. Será que nós temos buscado a justiça de Deus no nosso casamento? Para que as outras coisas sejam acrescentadas ao nosso casamento? Será que a gente tem procurado se sacrificar? Mas é isso. Infelizmente, Helena. É pesado ouvir. Meu marido está ali, ó, na minha frente, está ouvindo tudo. A responsabilidade. E aí eu te falo, então, será que a gente tem buscado se sacrificar por eles? Gente, quem é o provedor da casa? Marido. Aí o marido e a mulher é a ajudadora, ok? O Wendel Carvalho, daqui a pouco eu volto nisso. O Wendel Carvalho, eu postei, eu vou compartilhar no grupo, eu quero que vocês leiam isso. O Wendel Carvalho não é cristão, não é, tá? Não declarou, não sou de Jesus, nem toca no nome de Jesus. Ele fala em Deus, mas ele nem toca no nome de Jesus. Uma moça mandou para ele: meu marido está desempregado e eu estou prosperando. Como posso ajudá-lo? Bonito da parte dela, né? Aí ele falou, olha, para começar, seu posicionamento está completamente errado. Não existe eu estou prosperando.
Não existe meu marido está desempregado, somos nós. Uma das nossas fontes de renda, a gente perdeu, a gente não tem mais. Outra fonte de renda está prosperando. Como eu posso cobrir uma possível falta daquela fonte que foi dispensada, daquela fonte que nós perdemos? Olha a visão completamente diferente. Eu vou postar depois e vocês assistam tudo o que ele fala a respeito disso. Foi quando eu vi isso que eu falei, gente, depois fala que as pedras vão clamar, os ímpios também vão ensinar. E graças a Deus, eu li recentemente, e isso me deixou muito feliz, muito feliz. Eu já tinha lido esse versículo inúmeras vezes, mas não tinha me atentado. Eu estou lendo Romanos, estou lendo todas as cartas de Paulo novamente. E aí lá em Romanos, tem uma passagem, deixa eu ver aqui nos destaques que eu marquei. Destaques. Aqui, deixa eu ver se é esse. Não, mas é por aqui, tem a ver com a circuncisão. Ele mostra que somos pecadores. Deixa eu ver aqui se é Romanos 2. É 2 ou 3? Aqui. É Romanos 2, versículo 14. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Às vezes a gente fica achando, fulano é ímpio, fulano não vai ser salvo, fulano isso. Gente, é o coração, é o que está no coração. Não é onde o corpo está sendo levado para dentro da igreja, para outro lugar. Tá? Então, é isso que eu tinha para entregar para vocês. Eu agradeço muito, muito, muito a Nívia, ao testemunho que ela deu. Precisamos desses testemunhos, tá? Precisamos. Já falei com vocês, algumas não estavam aqui na última aula. Já falei que eu não sou, não quero ser e não vou ser o centro dessa reunião. O centro dessa reunião é Cristo, a palavra dele. Esse grupo é do Espírito Santo. Eu estou aqui para organizar. Ele tem me dado o que trazer, eu estou trazendo. Mas ele tem te dado o que trazer. Por favor, não fique só para você. Compartilhe com a gente. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa para fazer? Queria que finalizasse com alguma de vocês. Helena. Oi, Cissa. Fala para mim, minha flor. Depois do que a gente andou conversando, depois das últimas aulas, depois da aula de hoje, o que muda para você? O entendimento sobre o casamento em si, né? E também sobre a questão da nossa cabeça nos
pregar, né, na gente alimentar as histórias que a gente conta na nossa cabeça, né? Porque normalmente nós nos frustramos, e não só no casamento, em muitas áreas das nossas vidas, porque a gente conta uma história sem, digamos assim, sem que haja colapsos ou sem que possa haver defeitos na história, né? A gente conta uma história de Cinderela, né? Do princípio ao fim. Só que não é a realidade da história. Até pode ser, né? Mas no fundo não é real, né? Então o nossa mente vai processando isso o tempo inteiro e nós nos autoalimentamos disso porque quando a gente olha para certas circunstâncias, nós dizemos, tem que ser desse jeito, tinha que ser porque eu pensava que era assim, assim, porque a minha ideia, o que me falaram, e não sobre o que realmente é a realidade e a gente não para pensar nisso. E depois fica difícil, porque é um misto de coisas, de sentimentos, né? Da alma, né? Das emoções. É aquilo que nos falaram, é aquilo que a gente tinha projetado, né? Nas nossas expectativas e é aquilo que realmente é. Então, e a gente vai alimentando, não, o que está errado não é o que realmente é. É o que está errado. O que está errado é o que realmente é. O que não está errado é nós termos gerado esse mundo, não é? Em torno das nossas emoções e em torno daquilo que nós deixamos gerar, né? Ou seja, por a ideia que nós tínhamos, não é? Principalmente o casamento, que seria um mar de rosas nos primeiros meses, né? Que a gente sempre ouve que quando casa, os primeiros meses são os mais brilhantes do casamento. E não é bem assim que funciona, né? Porque primeiro é adaptação, é mudança de rotinas, É isso. Preciso falar um entrada pouquinho a respeito disso, né? As pessoas falam, os primeiros meses do casamento são maravilhosos. Não, não são. A verdade é que os primeiros meses são mesmo os mais difíceis. Porque antes eram dois indivíduos, agora é uma só carne. Antes cada um tinha os seus problemas, agora são os nossos problemas. Não tem como isso ser fácil. Então fica complicado de gerir toda essa situação e quando a gente, né, não tem, ainda tem fragilidades emocionais referentes ao nosso passado e que nós mesmos ainda temos num processo de tomarmos consciência dessas fragilidades e nos conhecermos também a nós próprios, que faz parte, né? Conforme a convivência a gente conhece o outro, mas também enfrenta situações que nos obrigam a conhecer a nós mesmos, né? Isso faz com que a gente às vezes não toma os pensamentos mais corretos ou as atitudes mais corretas inicialmente, né? Mas focando na palavra é ir para a palavra e ir-se guiando por ela, né? E quando a gente procura conselhos, a gente deve procurar conselhos em pessoas que estão firmadas na palavra, porque a pessoa que não está firmada na palavra sempre nos vai dar conselhos que o mundo traz, né? Das expectativas, sem frustrações, com expectativas altíssimas, e não aquilo que Cristo fala, que é renovar a mente, né? O entendimento, renovação da mente, e aprendermos com isso. Quanto à parte de ressignificar, eu tenho chegado à conclusão, né, que tu tocaste nesse assunto, que ressignificar não é de todo a cura, porque nós atribuímos emoções novas, né, àquele episódio, mas não ressignificamos o que seria da atitude correta. Nós ressignificamos aquilo que nós gostaríamos que fosse a situação, liberamos perdão, isso sim, liberar perdão a gente tem que liberar, mas a gente tem que ir à luz da palavra e ver o que é que a gente vai projetar nisso, né? E o passado é passado,
ainda que possa trazer algumas sementes, não digo sementes, digo alguns frutos que não foram alinhavados para o futuro ou para o agora, a gente tem que saber filtrar isso, porque se a gente vive no passado, a gente não avança. A única coisa que a gente pode filtrar do passado é aquilo que eu posso melhorar no agora. Então, eu tenho aprendido, né, com isso, e engraçado que tu falaste aí de um livro que foi Os 7 Hábitos e hoje voltaste a marcar, e eu hoje estive a ouvir ele em Spotify enquanto estava trabalhando e veio de encontro a isso. Então, é isso, é difícil, muito difícil, principalmente quem está nas duas caminhadas de se autoconhecer, de conhecer o outro e de avançar num pé só, né? Numa só carne. É muito difícil. Vamos mudar? Não é difícil, é desafiante. Sim, é desafiante, sim. E desafio Difícil, você pode aceitar ou recusar. É. Entendeu? Está sendo desafiante para mim ensinar uma matéria em turmas que eu não conheço, que eu nunca tinha dado aula, e até para alunos que nunca foram meus. Isso é desafiante. Eu posso aceitar o desafio ou pular fora. É simples. Agora, o que eu não posso fazer é aceitar o desafio e fazer de qualquer jeito. Entendeu? Mas é isso, meninas. Tá? Então, vou mandar para vocês depois essas anotações, tá? Vou pôr junto com a gravação lá. E qualquer coisa que for chegando ao coração de vocês, vão compartilhando comigo. Mara, quando você puder falar, amor, me dá um toque para a gente terminar de alinhar nossas coisas, tá bom? Então, olha... Pode ser agora? Pode. Depois... Pode. É só um detalhe, só para a gente alinhar e dar o ponto de partida, tá bom? Então, meninas, um beijo enorme para vocês e até sexta-feira que vem. Um beijo, obrigada, tá? Tamo junto. Beijos. Obrigadão. Tá. Tchau, tchau. Tchau.